dos 4 senhores da ruína de Warhammer 40.000, o avô da estagnação, o arquiteto do grande jogo, o senhor do trono de crânios e a senhora do excesso, apenas Slaanesh conhece os mais profundos sentimentos da alma dos seres da realidade. É o único que pode trazer o universo inteiro para o seu lado. Pelo menos é o que os servos de Slaanesh acreditam. Saudações pessoal, aqui é o Arauto, aparecendo mais uma vez aqui no vídeo para ver se o YouTube daqui a alguns dias consegue finalmente suspender a punição sobre o canal. Então, se você gostar, inscreva-se, curta o canal e vamos nessa. Slaanesh é o senhor ou a senhora do excesso. Como os seres do caos não têm forma física definida, ele pode tomar a forma que quiser, masculino ou feminino. Slaanesh representa qualquer excesso, a fome, a sede, o desejo, tudo longe da moderação. Aquele que tem sede é o mais recente dos deuses ruinosos do caos. Diferente dos irmãos que despertaram consciência há tempos atrás, Slaanesh tomou consciência na queda do Império Eldar. Enquanto todos os deuses do caos já tinham sua forma primordial desde a Guerra do Céu e tiveram momentos específicos para tomarem consciência, Slaanesh tomou sua consciência muito mais à frente que os outros, iniciando no 25º milênio do calendário terráqueo. Durante muito tempo ele foi absorvendo energia decadente do Império Eldar, que estava mergulhando nas mais desvairadas adorações do excesso. Uma coisa que fazia os deuses do panteão Eldar, indivíduos do plano material, mas que recebiam o poder do Immaterium, extremamente preocupados. Entretanto, apenas Segurar, o deus palhaço dos Eldares, sabia que ia dar merda. Todos os outros ficaram alheios enquanto o Império caía. Num estalo, quando 1 bilhão de seres chegaram ao frenesi absoluto de todos os excessos, Slaanesh foi criado. E a explosão foi tão virulenta que ele matou bilhões de Aeldares em um único instante, batizado de aquele que tem sede, ou aquela que tem sede. Tal ferocidade era tão intensa que ele desestabilizou a relação entre o Materium e o imaterial, formando uma enorme fenda permanente no Warp, que mais tarde seria chamado de Olho do Terror. Se as lendas da Biblioteca Negra forem verdadeiras, ele nasceu na Urdidura, no Warp, das mais desvairadas corrupções do Império Eldar. Pois os Aeldares têm uma elevação psíquica quase ilimitada. Diferente dos outros 3 deuses do caos, Khorne, Nurgle e Tzeentch, que foram alimentados por milhares de anos pelo poder senciente de milhares de espécies, humanos, orcs, knibs e raças que já foram extintas, Slaanesh foi criado exclusivamente com os poderes psionicos dos Aeldares. Os tomos da Biblioteca Negra dizem que Slaanesh nasceu da necessidade descontrolada do excesso, fruto de um império que não precisava se preocupar com as questões diárias de sobrevivência, trabalho manual ou qualquer coisa que purificava a alma. Não existia mais restrições sociais no Império Eldar, em que pese a maioria dos deuses Eldar discordassem dessa prática dos seus súditos, apenas Segurar, o deus palhaço do conhecimento Eldar, começou a se preparar. No momento da queda dos Eldares, foi tão absurdo que por 5.000 anos ficou impossível viajar mais rápido que a velocidade da luz pelo Warp. Foi culminado na Era do Strifer, e o ascendente e glorioso governo terráqueo da Era das Tecnologias Sombrias colapsou. Slaanesh, quando tomou consciência e apareceu no Immaterium, convocou seus irmãos para destruir as divindades Eldar. E aconteceu a Guerra do Panteão Eldar. Não se sabe exatamente o que se sucedeu naquele combate, pois Segurar fez questão de esconder esses tomos históricos no mais profundo local da Biblioteca Negra. Mas lendas aeldarianas e sussurros dizem: Khorne enfrentou Kaine, o derrotou e o estraçalhou. Nurgle enfrentou a Isha, a derrotou e a capturou em seu terrível jardim. Tzeentch caçou o deus da forja e outros deuses menores Eldar. Os 3 juntos derrotaram Asuryani, o maior deus Aeldari e rei do panteão. E Slaanesh tentou capturar Segurar, que fugiu pelos caminhos secretos da Webway que apenas ele conhece, se tornando o único deus Aeldari que escapou do massacre. Entretanto, Slaanesh continua procurando Segurar até hoje. Faz questão de encontrá-lo pessoalmente e destruí-lo, pois ser o único que o enganou, o único que escapou. Apesar desse momento de glória do caos unidivisivo, não durou muito tempo. Logo, as 4 divindades do caos começaram a brigar entre si. Slaanesh e Khorne logo se viram como adversários absurdos, inimigos em sua essência. Khorne mataria 1000 pessoas em um segundo. Slaanesh torturaria uma pessoa por 1000 anos.
Khorne nunca atacaria o inimigo pelas costas e nunca enganaria um combate. E Slaanesh não se importaria de atacar ninguém pelas costas. Até preferiria. Slaanesh é um dos deuses do caos com mais servos, junto com Khorne. Pois enquanto Khorne extravasa as mais primitivas violências, Slaanesh são as mais primitivas devassidões. Qualquer vício pode alimentar Slaanesh. E esse é o perigo do Senhor do Excesso. A maioria dos inquisitores do Império do Homem cultivam uma particular aversão aos seguidores de Slaanesh, pois a sua corrupção espalha-se tão facilmente pelo reino mortal do Imperador que deve-se a todo momento reforçar os esforços de suprimirem a busca inevitável por prazer. Slaanesh, assim como Tzeentch, gosta de corromper de forma não voluntária suas tropas. De fato, a diferença principal entre Tzeentch e Slaanesh quanto à corrupção das suas tropas é que Tzeentch faz questão de derrotá-los e humilhá-los e trazê-los para o seu lado de forma corrompida, como escravos. Slaanesh é similar. Ele joga uma semente, uma fruta, como para Fulgrim, uma espada bela e poderosa, que aos poucos sussurra nos ouvidos e vai corrompendo a alma, até que em algum momento a alma se corrompe. A fraqueza comparativa de Slaanesh em confrontos diretos, por outro lado, dá uma capacidade infinita de corrupção de trocas. Muitas vezes, até desviando os fiéis seguidores de Khorne para o seu próprio lado no campo de batalha. E é por isso que Khorne detesta Slaanesh, pois às vezes ele perde suas tropas para ele. Slaanesh se considera um jogador importante no grande jogo. Enquanto Tzeentch é o mestre do grande jogo e Khorne joga da melhor forma que pode, Slaanesh é um adversário considerável contra Tzeentch e sabe que Nurgle não está nem um pouco interessado em jogar. Segundo alguns livros de Warhammer 40.000, dados da Wikia e consenso da comunidade, Slaanesh é o deus do caos mais limitado em combate contra os seus outros irmãos, porque ele ainda não absorveu energia o suficiente. Ele é mais novo que os outros e foi gerado a partir puramente de Aeldaris. Por isso, ainda não está em nível de combate contra os outros irmãos no grande jogo. Slaanesh é visto pelos outros 3 irmãos mais velhos como o mais fraco e menos interessante no combate do grande jogo, mesmo que ele tenha um carisma incomparável. E é um dos que mais consegue corromper indivíduos do material para caírem nos poderes ruinosos do caos. Como seus outros irmãos, Slaanesh também tem os seus domínios na Warp, o reino do príncipe do excesso. Ele é o único que não tenta manter os seus irmãos fora de seus domínios. Pelo contrário, ele convida seus irmãos para visitá-lo. Ele sabe que se uma tropa entrar nos seus domínios para tentar destruí-lo, provavelmente se tornará aliado dele antes de chegar ao final. Se corromperá no caminho entre a entrada dos domínios do Reino do Excesso até a sua capital. E Slaanesh se orgulha muito disso. Ele vai conseguir corromper provavelmente qualquer um pelos seus excessos. Excesso de riqueza, excesso de amor, excesso de comida, de água, de qualquer coisa. Poucos seres são literalmente imunes à corrupção individual de Slaanesh. Ogres, por exemplo, tem extrema dificuldade em cair para esse deus ruinoso, pois a queda de Ogres é coletiva. Ainda que o líder do esquadrão caia, e é por conta disso o Ogryn vai cair também, ele não vai entender as sutilezas dos excessos de Slaanesh, e vai ser uma tropa pouco utilizada. Diferente de Nurgle e Khorne, que gostam muito de Ogryns, Slaanesh prefere não tê-los em suas tropas. O motivo de Slaanesh ser tão poderoso e tão capaz de corromper todas as outras raças para o seu lado, ser tão tentador para todos os outros, é a filosofia dos 6 excessos da alma. O excesso da riqueza pode corromper qualquer homem, e Slaanesh acredita que o bolso de ninguém é fundo o suficiente que não possa ser comprado. O excesso de sustento consegue corromper todos no lugar onde mais dói, a fome e a sede. Tire tudo de um homem, dê-lhe um pão e uma água, e ele seguirá você até o fim. O excesso da felicidade, ou das delícias. Não falarei muito mais sobre este. Excesso da adoração, o desejo daqueles de serem colocados no mais alto posto e serem adorados pelos seus semelhantes. Fulgrim caiu aqui. O excesso da realização, o desejo de uma pessoa estar realizada-se consigo mesma, estar plenamente feliz do que faz. E o excesso do repouso, também chamado de excesso da preguiça, o excesso de nada fazer além de descansar. As tropas de Slaanesh conseguem conquistar esses 6 excessos, podem entrar no Palácio da Satisfação, onde os mais altos servos deles vivem lá. Fulgrim é um dos guardiões desse castelo, pois sua legião ostenta literalmente o logo e o símbolo de crianças do Imperador. Uma das legiões mais leais, mais fortes, mais dedicadas e mais respeitadas, caiu na heresia por Slaanesh. Eles são um troféu para a Senhora Ruinosa do Excesso.
porque com exceção de Magnus o Vermelho dos Mil Filhos, Fulgrim é o único outro primarca caído que foi corrompido sem ser por livre e espontânea vontade. Angron, de bom grado, ligou-se a Khorne. Horus e Logar adoraram o caos unidivisível de forma pura e voluntária. Mortarion, de bom grado, se aliou a Nurgle. Conrad Curse e Alfarius Omegon estavam com má vontade, mas se uniram por seus próprios motivos. Perturabo também não queria muito se unir, mas acabou cedendo. Mas Magnus e Fulgrim caíram literalmente pela corrupção involuntária. O primeiro com uma maldição que o atormenta até hoje, e o segundo com a corrupção lenta e gradual de uma espada amaldiçoada. E esse é Slaanesh, a divindade mais nova do Immaterion, teoricamente a mais fraca até o momento, mas ainda assim a mais sedutora no mundo de Warhammer 40.000. Se você gostou desse vídeo e quer ajudar o canal para evitar todo esse problema que está acontecendo, por favor, inscreva-se, comente e curta, ok? Obrigado, até a próxima, e se Deus quiser, aqui é o Arauto.